Nesse vídeo eu vou te contar como que é fazer um mestrado em física e falar um pouco sobre a minha experiência no meu mestrado, né? E além disso também eu vou ajudar você a responder algumas perguntas, né? Do porquê fazer um mestrado em física, como é um mestrado em física e o que que eu fiz no mestrado, né? Então fica comigo nesse vídeo aqui para você saber mais. Primeiramente, por que fazer um mestrado? Bom, essa pergunta é importante de ser respondida antes de entrar num mestrado de fato, né? E para responder ela, você precisa antes responder uma outra pergunta, que é: você quer seguir carreira acadêmica ou não? E por carreira acadêmica que eu falo, fazer um doutorado, fazer um pós-doutorado, para eventualmente fazer pesquisa por alguma instituição e ser professor, né? A nível universitário. E, bom, por que que é importante você responder essa pergunta se você quer seguir carreira acadêmica ou não? Porque, apesar do conteúdo do mestrado não mudar, né, a forma como você encara ele, a finalidade que você vai dar para ele, vai mudar. Então, é importante levar essa pergunta em consideração, né, para responder a pergunta do porquê que fazer um mestrado, né? E aí, falando sobre os motivos, né, para se fazer um mestrado, do porquê fazer um mestrado, dentre os que eu poderia citar aqui, acho que o mais relevante e o mais importante, ao meu ver, pelo menos, é o mestrado. Ele serve como uma boa preparação para a carreira acadêmica, né? Ou seja, para começar a fazer pesquisa, né? Porque assim, você sai da graduação, você não precisa fazer um mestrado para ir para o doutorado. Você pode sair da graduação e fazer um doutorado direto, né? Sem passar pelo mestrado. E aí, ao invés de você fazer 4 anos de doutorado, você faria 5 anos de doutorado direto, né? Só que fazer um mestrado tem muitos benefícios, que é ele te prepara para fazer um doutorado e te dá uma bagagem maior em relação ao tema, a temas, né, que você não viu na sua graduação e que eventualmente você vai pesquisar para poder produzir o seu trabalho final do mestrado, né, que seria a sua dissertação de mestrado junto com o seu orientador e sua orientadora, né. Então, o principal ponto seria esse, no caso, em que, por exemplo, suponha que você saiu da graduação e não fez uma iniciação científica, não fez um estudo dirigido, o mestrado vai servir muito bem para você aprender a lidar com a rotina acadêmica, né, e saber o que é exigido de você, por exemplo, num doutorado, porque, com exceção da obrigação de ter que publicar um artigo no doutorado, o mestrado e o doutorado eles são bem semelhantes, né, no seu conteúdo. Muda algumas coisas ou outras, né, de obrigatoriedade, mas eles são bem semelhantes. Então, é um ótimo preparatório para o doutorado e aumenta a sua bagagem sobre um determinado tópico de pesquisa, né? E, de fato, no meu caso, foi isso que me levou a fazer um mestrado, porque eu saí da graduação e eu não me sentia preparado ainda para poder cursar um doutorado, né, fazer um doutorado. E nisso então eu quis fazer um mestrado por achar que o mestrado iria me trazer mais bagagem, iria me trazer mais experiência, o que de fato aconteceu. Falando agora sobre como é um mestrado em física, vamos falar aqui primeiro das etapas que você precisa passar para você poder entrar num mestrado, né? Bom, em geral, a primeira etapa, isso que eu vou falar aqui, vale ressaltar antes, que é o seguinte: isso que eu vou falar aqui vale para a maior parte dos programas de pós-graduação, né? Vai mudar alguma coisa ou outra de programa de pós-graduação para programa de pós-graduação, mas em geral é bem semelhante. Que é o seguinte: a primeira etapa seria basicamente o exame unificado de física, que é uma prova voltada para medir os seus conhecimentos da graduação. Então, ali vai ter todos os conteúdos que você viu na graduação, né, como por exemplo mecânica, eletromagnetismo, física quântica e por aí vai, né, em que é uma prova que acontece uma vez por ano e serve tanto para o mestrado quanto para o doutorado. E aproveitando que eu falei de EUF, né, vale a pena falar aqui que, caso você que me acompanha esteja assistindo esse vídeo, né, conheça aqui o canal e não conheça o canal do Felipe, né, do iFísica, vale muito a pena você ir lá olhar os vídeos dele sobre o exame unificado de física, que ele tem um material excelente sobre o exame unificado, com resolução de questões, sobre como é o exame unificado. Lá ele faz vários vídeos a respeito disso, então é uma boa referência para você que está procurando sobre o exame unificado de física, né. E falando agora sobre uma próxima etapa, né, seria basicamente cartas de recomendação, né? Você, em geral, vai precisar de pelo menos 2 cartas de recomendação para aplicar para o mestrado, né? E essas cartas de recomendação são o quê, né? Basicamente, são cartas que os programas pedem para professores com quem você teve contato, né? Para informarem características suas, né?
para eles poderem avaliar se você tem condições de fazer um mestrado ou não, né? Então, você vai ter que pedir cartas para professores, né, que você teve contato e, em geral, teve um bom relacionamento, um bom desempenho, para que eles possam enviar para os programas de pós-graduação para você poder participar do processo, né, do mestrado. E aí um outro ponto que é levado em consideração no processo seletivo, né, do mestrado é análise de histórico escolar, análise de currículo, né, como um todo. Então ali eles vão ver o que você fez de matéria, como é que foi o seu desempenho nas disciplinas, o que você fez na graduação, se você deu monitoria, se você participou de iniciação científica, enfim, eles vão olhar tudo e vão dar um peso para essas coisas, né. E além disso também tem uma entrevista em que na entrevista você tem algumas perguntas gerais sobre a sua graduação, sobre tópicos da sua graduação, sobre o que você pretende fazer na pós-graduação, né? Enfim, aí tem uma entrevista que eles vão conversar com você sobre o que você fez, né? O que você pretende fazer na pós-graduação de forma geral, né? E aí, continuando a falar sobre como que é o mestrado, né? No mestrado você vai precisar de um orientador, uma orientadora para te conduzir nesse processo, né, de fazer um mestrado em física. E alguns programas, acho que, na verdade, não, acho que nenhum programa pede com que você já entre com um orientador. Alguns recomendam você já procurar um orientador para poder entrar, mas eu acho que nenhum é obrigatório você já entrar com um orientador, né? Mas de qualquer forma, em geral, você tem 6 meses, né, para poder procurar um orientador. A partir do momento, por exemplo, que você entrou, você tem 6 meses, em geral, para poder procurar um orientador ou orientadora e definir, né, esse orientador ou orientadora para você poder trabalhar com ele ao longo do seu mestrado, né, em que ele ou ela vai te conduzir, né, para produzir o seu trabalho final, né, que seria a sua dissertação de mestrado. Enfim, vai ser quem vai te acompanhar no seu mestrado, né. Então, em relação a orientador e orientadora, é bom você olhar lá nas páginas dos programas de pós-graduação as relações de docentes, né? Ver o que cada um faz, né? As áreas que te interessam e entrar em contato com eles, né? Falando que você está interessado, enfim, procurar conversar, conhecer os orientadores e orientadoras para poder, né, eventualmente fazer um mestrado com eles, né? E, bom, para além disso, né, da escolha do orientador, lá no mestrado você vai ter que fazer matérias obrigatórias, né, em que essas matérias obrigatórias têm uma diferença muito grande em relação às matérias que você faz na graduação, que é a seguinte: numa pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, o seu desempenho nas disciplinas ele tem que ser bom, né, digamos assim. Por exemplo, acho que a maioria dos programas de pós-graduação tem alguma cláusula lá no edital, no regimento, enfim, do programa que, por exemplo, se você for reprovado 2 vezes ou se você tirar 3 notas Ds, você está desclassificado do programa. Então não é como na graduação, em que você não tem tantos prejuízos assim, entre aspas, né? Você não tem tantos prejuízos assim em tirar notas baixas ou eventualmente ser reprovado, né? Na pós-graduação isso tem um peso importante, então é bem importante se dedicar bastante para as disciplinas para ter um bom desempenho nelas, né? E essas disciplinas, em geral, elas são extensões quase que diretas de matérias que você teve na graduação. Um exemplo clássico aqui, por exemplo, seria eletromagnetismo, que é muito comum nos programas de pós-graduação você ter a disciplina obrigatória de eletromagnetismo, né, em que você usa, por exemplo, o livro do Jackson. E tem outras disciplinas também, né, como mecânica analítica, mecânica estatística, enfim, vai ter um certo número de disciplinas obrigatórias aí. No meu caso, na época que eu fiz, foram 4 disciplinas obrigatórias que tinham que ser feitas, e você vai ter que cursar elas, né. E além disso, né, ainda sobre como é que é um mestrado em física, né, você tem, além das matérias obrigatórias, você tem matérias optativas, em que essas matérias optativas são interessantes você fazer se elas conversam diretamente com o projeto de pesquisa que você vai desenvolver, né? Porque no mestrado, né, você vai ter que desenvolver uma dissertação de mestrado sobre um determinado tópico. Então, por exemplo, se você não vai ver esse tópico
né, que você vai trabalhar esse tópico de pesquisa se você não viu na graduação ou se você não vai ver nas suas matérias obrigatórias, é interessante que, caso tenha uma matéria optativa sobre esse tópico, você pega esse tópico para fazer, né? E isso é tudo conversado, né, com o seu orientador, orientadora, né, para ver o que faz sentido para você ou não, né, fazer. E um outro ponto, falando das características gerais, né, do mestrado, é que você vai ter que fazer também, em geral, atividades extracurriculares, né, como, por exemplo, participar de monitorias, né, algumas coisas assim. Alguns programas têm atividades extracurriculares em que varia muito de programa para programa, né. Eu já vou falar no meu caso como é que foi. Mas, enfim, ainda sobre o mestrado, ele é muito rápido e muito intenso, né? E nisso eu recomendo você viver ele dessa forma. Ou seja, faça tudo que der para você fazer durante o seu mestrado, porque isso vai te dar muita bagagem para o doutorado, né? Ou seja, se tiver um evento interessante para você ir, né, da sua área, vá. Se tiver uma escola, vá. Se der para você publicar um artigo, publique. Se der para você organizar congresso, organize. Lógico, né? Sempre conversando com o seu orientador para ver o que é interessante para você ou não. E viva o mestrado, então, intensamente, né? Porque vai ser muito bom para você passar por isso, né? Para se preparar para fazer um doutorado, no caso. E, além disso, um outro ponto nesse tópico geral de como é que fazer um mestrado, que eu quero falar é que quanto mais cedo você começar a trabalhar no seu projeto, melhor. Só que, como você tem as disciplinas obrigatórias, em geral, é interessante você, no primeiro semestre, se ocupar de matérias, né? E aí, depois disso, você já começar a trabalhar no seu tópico de pesquisa, junto com a sua orientadora, que você vai apresentar na dissertação de mestrado, né? E, então, idealmente, né? A situação ideal seria começar a trabalhar no projeto de pesquisa ao final do primeiro semestre, né? Em que aí você teria então mais tempo para poder desenvolver o seu projeto, para poder pesquisar o tópico, né, do seu interesse e por fim desenvolver a sua dissertação, né? Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Só que isso também depende muito de você, né? Você pode começar, e do seu orientador, orientadora também, né? Obviamente. E você pode começar antes, né? Você pode começar com 1 ano, enfim. Só que, ao meu ver, isso é opinião minha, né? Uma coisa que eu acho que funciona bastante é, ao fim do primeiro semestre, você começar a trabalhar com o seu projeto de pesquisa. Opa, eu estava editando o vídeo aqui e reparei que eu não tinha falado das bolsas, né? Que é um assunto importante a se falar quando a gente fala de fazer uma pós-graduação, né? E eu não vou me delongar muito nesse assunto aqui não, a ideia é mais dar uma pincelada mesmo a respeito das bolsas. E o que acontece? Quando você aplica para um mestrado ou para um doutorado, né, você tem direito a aplicar para fazer ele com bolsa ou sem bolsa, né? No caso, você aplica para receber a bolsa de mestrado ou de doutorado e você vai receber ela de acordo com a sua classificação no processo seletivo para entrar, né? Então, quanto melhor você ficar classificado, mais chances você vai ter de receber a bolsa, porque, em geral, né, os programas não têm bolsa para todo mundo, né, infelizmente, e nisso a sua classificação vai ser muito importante para determinar se você vai fazer com bolsa ou sem bolsa, certo? E com respeito às bolsas, tem as bolsas a nível federal, né, que seriam CAPES e CNPq, e tem as bolsas a nível estadual, né, que vem das FAPES, né, que é Fundação de Amparo à Pesquisa, né, no caso. Em Minas tem a FAPEMIG, no Rio tem a FAPERJ, em São Paulo a FAPESP, né, e por aí vai. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre as bolsas, apenas para deixar um pouco mais completo, né, e vamos voltar lá pro vídeo. Agora, falando sobre o que eu fiz no mestrado, só para contextualizar inicialmente, eu sou de BH, né, nascido e criado, e no caso eu fiz a minha graduação na UFMG, né, e fui fazer o mestrado no IFT, que é o Instituto de Física Teórica da Unesp, e fica lá em São Paulo, né. E assim, ao sair da graduação, eu apliquei para alguns programas de pós-graduação, e dentre os que eu passei com bolsa, né, foi o IFT, e eu escolhi ir para lá. Aí, no que eu fui pro IFT, lá eu tive que fazer disciplinas obrigatórias, né? No caso, 4 disciplinas obrigatórias,
em que foram elerodinâmica relativística, mecânica quântica avançada, física estatística e mecânica analítica. Essas 4 disciplinas obrigatórias. Não fiz disciplinas optativas porque não eram interessantes para o projeto que eu ia desenvolver, né? Então não fiz disciplinas optativas. E além disso, né, falando de atividades extracurriculares, né, eu ajudei a organizar um congresso junto com outros estudantes de mestrado e doutorado do IFT, então foi bem legal. Participei de algumas outras atividades extracurriculares que aconteciam também lá no IFT, e foi muito, muito bom mesmo essa experiência. Então, assim, o que eu falei para vocês de viverem de forma intensa, né, eu vivi na máxima intensidade que eu consegui o meu mestrado, né. E, bom, agora falando sobre o que eu pesquisei, né, de fato, o meu tópico de pesquisa, que eu trabalhei junto com o meu orientador e meu co-orientador, porque eu tive um co-orientador no mestrado, né, ou seja, meu orientador chamou uma outra pessoa para trabalhar junto com a gente, né, e o que eu desenvolvi junto com o meu orientador e meu co-orientador, né, foi um trabalho voltado para radiação na eletrodinâmica de Podolsky. E vamos por partes então, né. O que é a eletrodinâmica de Podolsky? A eletrodinâmica de Podolsky é uma alternativa ao eletromagnetismo de Maxwell, né? Uma proposta de extensão do eletromagnetismo de Maxwell, em que, em termos rápidos, né, como é que essa eletrodinâmica funciona? Você tem que a teoria de Maxwell, né, o eletromagnetismo de Maxwell, é uma teoria de campos de primeira ordem. A eletrodinâmica de Podolsky é uma teoria de campos de segunda ordem, ou seja, rapidamente aqui, você tem que, em Maxwell, a lagrangiana da teoria, ela depende dos campos e das derivadas de primeira ordem dos campos. Podolsky, né, depende, a lagrangiana de Podolsky depende dos campos, das primeiras derivadas dos campos e das segundas derivadas dos campos. Então, esse é o formalismo da eletrodinâmica de Podolsky. E aí, o meu objetivo era estudar a radiação sob a ótica dessa eletrodinâmica. Então, eu estudei a parte da radiação, junto com algumas aplicações voltadas para a teoria da radiação, e foi basicamente isso que consistiu o meu projeto de pesquisa, em que eu vou falar mais sobre ele em um vídeo futuro, e assim como também como que foi fazer um mestrado fora, né, da cidade em que eu vivi minha vida inteira, né? E aí eu vou fazer uns vídeos sobre isso no futuro, e para fechar é basicamente isso que eu fiz no mestrado, né? E agora, pô, se o vídeo te agradou, deixe seu gostei aqui no vídeo, vai ajudar bastante na divulgação dele. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, e lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar também. Muito obrigado e até a próxima.